Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, no dia de hoje, o capítulo 6, figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que eu acabo de escrever em relação à Santíssima Virgem e aos seus filhos e servos, o Espírito Santo nos dá, na Sagrada Escritura, uma imagem admirável, a história de Jacó, que recebeu a bênção de seu pai Isaque devido aos cuidados e diligências de sua mãe Rebeca. Vamos ouvir primeiro a história e depois acrescentarei a sua explicação. Artigo 1º, Rebeca e Jacó, História Bíblica. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. Vários anos mais tarde, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que amava Jacó, lhe assegurou esta primazia por meio de um santo expediente todo cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se muito velho, quis abençoar os seus filhos antes de morrer. Chamou então Esaú, o filho que amava, e lhe ordenou que fosse caçar alguma coisa para ele comer, a fim de que em seguida lhe desse a sua bênção. Rebeca avisou imediatamente Jacó do que se passava, e o mandou buscar 2 cabritos do rebanho. Logo que este os entregou à sua mãe, ela preparou para Isaque o que sabia que ele gostava. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, lhe cobriu as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, para que o pai, que era cego, julgasse pela pele da mão que era Esaú, embora ouvisse a voz de Jacó. Efetivamente, Isaque, surpreendido ao ouvir a voz, que julgou ser a de Jacó, mandou-se aproximar. Tendo apalpado as mãos cobertas de pele, disse que na verdade a voz era de Jacó, mas que as mãos eram de Esaú. Depois de ter comido e de ter aspirado, ao beijar o filho, o aroma do seu vestido perfumado, o abençoou, lhe desejando o orvalho do céu e a fecundidade da terra, e o estabeleceu senhor de todos os seus bens, concluindo a bênção com estas palavras: Aquele que te amaldiçoar seja também maldito, e o que te abençoar seja acumulado de bênçãos. Mal Isaque terminara de pronunciar estas palavras, Esaú entrou trazendo já preparado o que tinha apanhado na caça, para que o pai o abençoasse em seguida. Este santo patriarca ficou tomado de extrema surpresa ao compreender o que se tinha passado. Mas longe de retratar o que fizera, o confirmou, pois reconhecia neste proceder claramente o dedo de Deus. Então Esaú irrompeu em grandes brados, como nota a Escritura, e gritando contra a fraude do irmão, perguntou ao pai se tinha só uma bênção. Notam neste ponto os santos padres que Esaú é a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, querem gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e da terra. Isaque, movido pelos gritos de Esaú, o abençoou por fim, mas com uma bênção terrena, e submetendo-o ao irmão. Concebeu Esaú, por isso, ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava pela morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte se Rebeca, sua querida mãe, não o tivesse salvado pelas diligências e pelos bons conselhos que lhe deu, os quais ele seguiu com fidelidade. Explicação da história. Antes de explicar essa história tão cheia de beleza, é preciso notar que, segundo todos os santos padres e intérpretes da Escritura, Jacó representa Jesus Cristo e os predestinados, enquanto Esaú figura os réprobos. Basta examinar o procedimento de um e do outro para verificá-lo. Esaú é a figura dos réprobos. Esaú, o primogênito, era forte e robusto de corpo, destro e hábil no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiando apenas na sua força e engenho, trabalhava sempre fora. Não se esforçava muito por agradar a Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela.
Era tão guloso e apreciava tanto a comida que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Como Caim, era muito invejoso de seu irmão Jacó, que encarniçadamente perseguia. Eis a conduta diária dos réprobos. Confiam na sua força e na sua diligência para os negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas muito fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, nunca ou quase nunca permanecem em sua casa, isto é, no seu íntimo. O íntimo é a casa interior e essencial que Deus deu a cada homem, para que a seu exemplo nela habite, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Os réprobos não amam o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e têm por espíritos fracos, piegas e selvagens os que são interiores e retirados do mundo, e que trabalham mais interior do que exteriormente. Os réprobos também pouco se preocupam com a devoção à Santíssima Virgem, que é mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Algumas vezes lhe tributam louvores, dizem que a amam e praticam até alguma devoção em sua honra. Mas de resto não suportariam que alguém a amasse eternamente, porque não tem para com ela as ternuras de Jacó. Acham sempre algo a dizer contra as práticas de devoção a que se entregam facilmente os bons filhos e bons servos de Maria para merecer o seu afeto. Não julgam esta devoção necessária para a salvação e acham que basta não odiar formalmente a Santíssima Virgem e não desprezar abertamente a sua devoção. Julgam ter ganhado a estima da Santíssima Virgem ser seus servos só por rezar ou resmungar algumas orações em sua honra, sem ternura para com ela e sem correção da própria vida. Estes réprobos vendem o seu direito de primogenitura, isto é, o paraíso, por um prato de lentilhas, que são os prazeres da terra. Riem, bebem, se divertem, jogam, dançam sem se preocuparem, como Esaú, de se tornar dignos das bênçãos do Pai do céu. Numa palavra, só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem para a terra e seus gozos, vendendo por um breve momento de prazer, por uma vã fumaça de honra e um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da sua inocência, a sua herança celeste. Enfim, os réprobos odeiam e perseguem continuamente os predestinados, aberta ou disfarçadamente, os molestam, os desprezam, os criticam, os contrariam, os injuriam, os roubam, os enganam, os empobrecem, os escorraçam e os reduzem a pó. Quanto a eles, fazem fortuna, buscam os seus deleites, vivem alegremente, enriquecem, se engrandecem e levam uma vida folgada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.